determinada fala do representante do Ministério Público, cumpre deferir a oportunidade da defesa se manifestar. A defesa hoje vem esgrimida pelo doutor Milton César Rodrigues de Vasconcelos, profissional radicado da comarca de Conselheiro Penas, e hoje vem a comarca de Aimorés exercer o seu ministério. Vossa Excelência detém 1 hora e 30 minutos, agora são 15 horas e 57 minutos. Boa sorte, doutor. Iniciando pela oração, eu apresento primeiro, até o promotor fez uma alteração no cumprimento, eu também altero o meu, rendendo ao nosso Senhor, que detém toda a honra e toda a glória, o agradecimento por estar aqui neste momento, por ter me dado a oportunidade e o privilégio de poder estar aqui, poder falar com os senhores e poder defender o Lohan de forma graciosa. Estou atuando pro bono, atuando sem custos ao Lohan, e dizer que eu me sinto emocionado de voltar a Aimorés e poder fazer esse trabalho. Eu gostaria de ler apenas em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejas julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir vós. Exorto isso, oportunamente falarei por que efetivamente isso. Saúdo o senhor Anderson Zanotelli, brilhante juiz, um trabalho primoroso, um respeito muito grande com a acusação e com a defesa, usou de uma forma brilhante as suas medidas na presidência, não se exaltando, não saindo em nenhum momento do que estabelece o CPP, e agradeço imensamente por isso, e principalmente pelo cross-examination, que é o principal, ou seja, cada um vai fazer as perguntas de acordo com o que entende necessário, sem que o juiz polemize o processo, sem que o juiz se torne a estrela principal do processo. Essa medida esplendorosa, incrível, muito importante para que o processo ocorra nessa tranquilidade que nós vimos aqui, na tranquilidade que esse júri está sendo conduzido, e com a rapidez que nós que imaginávamos que teríamos um júri difícil, que prolongaria pelas madrugadas, vimos uma rapidez para que isso aconteça e diminuindo, o cansaço de todos. Nosso brilhante promotor, senhor Rômulo de Guevara. A princípio brinquei um pouco com o nome, e eu tive um amigo que também tinha um nome interessante assim, e ele se tornou um grande médico, e a gente brincava muito com o nome, e é um nome que mexe às vezes com o imaginário. Acho que passou por bastante brincadeiras na faculdade, porque é alguém que lutou muito, principalmente pela nossa região, e não importa o que muitos entendam pela morte da pessoa, mas era um médico arraigado num pensamento, numa doutrina, numa ideia, e conseguiu fazer grandes mudanças. Talvez falta alguns hoje com essa coragem de dar a própria vida para resolver o problema dos outros. A gente não vê isso com muita presteza. Moderado, tranquilo, dentro de uma lógica, dentro do que diz a lei, sem exaltar, sem criar nenhuma objeção, sem criar nenhuma dificuldade para a defesa, e falaremos depois do que nós pensamos diferente, que é necessário. Serventuários da Justiça, parabéns pelo trabalho. Não é fácil ser servidor público neste país. Fui líder sindical por 30 anos de servidor público e sei a grande dificuldade que é ser servidor público neste país. Fui servidor público, inclusive, por 30 anos, por isso líder sindical. A última vez que eu vim em Aimorés, que eu tive a palavra em Aimorés, foi no meio da praça, 45 dias de greve. Não foi bom, tomara que hoje o júri tenha sido melhor.
porque tivemos o corte de todos esses dias, os servidores jamais receberam, perderam na justiça, perderam em recurso, perderam. O Estado é muito forte, o Estado é massacrante e não foi uma boa experiência. Então, a vocês, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo cuidado, pela tranquilidade e pela presteza no serviço. Plateia, alguns estudantes de direito, alguns foram rejeitados no júri, peço desculpa, mas às vezes a gente vê e a gente se engana quando olha para as pessoas. E espero ter enganado. Então, muito obrigado pela presença, amigos do Lohan, namorada, muito obrigado pela presença. Lohan, obrigado por confiar em mim. Mero estudante, mero aprendiz, 7º júri, então nem tanta experiência assim, mas você acreditou no meu trabalho. Eu te agradeço muito. Te agradeço muito. Estar aqui na sua presença e acreditar em você como eu acreditei. É muito difícil. Agradeço a Deus por ter deixado eu escapar e estar aqui hoje. Não foi fácil, você sabe disso. Senhores jurados, deixo para cumprimentá-los por último, simplesmente porque vocês são os principais aqui hoje. A nossa Carta Democrática deu aos senhores e senhoras que estão aqui o poder da decisão. O Lohan é culpado ou inocente? Agiu com excesso ou moderadamente? Ele errou? Ele poderia ter agido diferente? Os senhores vão dizer. Não cabe a mim, não cabe ao promotor, não cabe ao juiz, não cabe a ninguém. A Carta Democrática garantiu isso. Que esse tipo de situação fosse julgado pelos pares, fosse julgado pelos senhores e pelas senhoras. Não é fácil. Vocês viram Mateus 1, Mateus 7, de 1 a 2, como exorta na hora que nós julgarmos. Como que nós temos que julgar, sabendo que também na mesma medida seremos julgados em um futuro. É certo que a situação é bem complexa. E é certo que vocês estão julgando uma situação alienígena à Aimorés. Porque tanto o réu como a vítima são de concedendo pena. Por um acaso do destino, acabou que viesse a ocorrer o crime aqui na jurisdição de vocês e acabou que os senhores julgassem agora uma situação alheia a vocês. Com toda certeza, nenhum dos senhores conhece a vítima e muito menos o réu. Acabaram de ver agora, até porque até os agentes que trouxeram o réu são de conceder pena, aos quais agradeço imensamente pela presteza, pelo trabalho, pela dedicação, e vejo, ao ir no presídio com bastante sofreguidão, o sofrimento dos senhores ao conter um presídio, às vezes com até 180 presos e 10 agentes para tomar conta. O Estado tem sido muito ineficiente, não só no combate ao crime, como também na hora de colocar esses senhores num risco tremendo, que é tomar conta de uma quantidade terrível de presos, como tem que conceder pena. A nossa região, as nossas cadeias, eu diria assim, estão abarrotadas. E eu vou falar daqui a pouco por que elas estão abarrotadas, principalmente. Onde está o erro? E por que esse erro impactou neste crime? Por que este erro impactou nesse crime? Só para a gente entender um pouco como chegamos nessa situação, é importante a gente entender que como que esse Estado nosso foi formado e por que nós chegamos a uma situação de um combate de droga ineficiente, precário, às vezes irregular, às vezes vergonhoso, em que nós encontramos sujeito vendendo, inclusive loteando partes da cidade. Não tenho certeza, a região onde os senhores e as senhoras moram é loteada. Os filhos de vocês estão sendo assediados todo dia, toda hora. É difícil, se nós pedimos aqui para levantar a mão, quem na família tem alguém envolvido com droga, ou usuário ou traficante, eu acho que todos nós aqui levantaríamos a mão. Não, mas existe uma lei de combate ao tráfico.
E essa lei está em vigor. Essa lei é pungente, essa lei põe na cadeia. Essa lei dá penas altas. Mas e daí? O que mais ela faz? Cadê lá na parte da lei, onde fala que haverá um trabalho educacional, que haverá um trabalho de resgate desse usuário, de tratamento desse usuário, inclusive em alguns casos com internação compulsória? Cadê que isso foi colocado em prática? Não, só foi colocado em prática a parte de prender o traficante. E foi inclusive, depois com algumas alterações, modificado e tirado a pena que existia sobre o usuário. Então a grande luta do traficante é dizer o seguinte: não, senhor, eu não sou vendedor, eu sou um mero consumidor. Sou um mero consumidor. Voltamos lá à música do Bezerra da Silva. Lá na música do Bezerra da Silva. Olha, o cara já morreu há não sei quantos anos, mas a música dele se torna atual. Essa semente não foi eu que plantei. Sou apenas consumidor do produto. Por quê? Porque o consumidor não tem pena. O consumidor vai, assina um termo circunstanciado, vai lá, assina no fórum durante 6 meses, acabou. Ele vai embora. Então nós vamos penalizar então quem vendeu. Mas até aí existem muitas falhas. Até aí existem muitos erros. E por que isso? Nosso país é um país endividado. Começou a endividar no primeiro dia que encostou um navio do Brasil. Naquele primeiro dia, o Brasil começou a endividar. Esse endividamento progressivo do Brasil levou lá no ápice da construção dessas leis, na construção desse Estado, a nós termos algumas leis que nós não temos nada a ver com elas. Elas não é de acordo com o nosso costume. E aí nós pegamos, eu vou pegar 3 leis como exemplo, para não pegar um monte, que nós vamos encontrar leis alienígenas aos montes. Nós pegarmos um ridel daquele livro e começar a folhear ele, nós vamos encontrar inúmeras leis que não tem nada a ver com o nosso Estado, não tem nada a ver com o Brasil, mas elas foram impostas. Ou você aceita essa lei, coloca ela dentro do seu ordenamento, ou eu não te empresto tantos milhões. Em um país governado por canalhas, onde grandes parte deles estão indo para a cadeia, então aceitaram-se tudo. Nós temos a lei do desarmamento, nós tínhamos uma lei feita no Brasil, de acordo com os nossos costumes, de acordo com a concepção Brasil, que estava em vigor, funcionando em certa parte, mas aquela lei não tirava todas as armas da rua. O FMI obrigou que o Brasil aceitasse aquela lei, do jeito deles. Então, mandaram para o Brasil uma lei, ela foi aprovada, onde se proibiu arma até de brinquedo. Até de brinquedo. Se proibiu propaganda de arma de brinquedo. A criança não pode saber que existe arma. Não, o bandido pode. Mas a criança de bem não pode saber que existe arma. Ele só é apresentado uma arma quando o bandido coloca uma arma na cara dele na rua. Mas aquela lei não tinha nada a ver com a gente. Ah, mas a lei previa um plebiscito. E o plebiscito aconteceu. E o que o povo brasileiro disse? Não, nós queremos ter arma para combater o bandido. Mas não podia. Então aquele plebiscito, o povo votou, mas não foi ouvido. Senão não tínhamos dinheiro emprestado. Senão não podia endividar mais um pouquinho o país. Nós tínhamos uma lei que também combatia a droga. Mas também essa lei, ela não era da forma que quem mandava no Brasil e quem manda no Brasil poderia estabelecer. O que ele fez? Nova lei veio para o Brasil de combate ao tráfico de droga. E aí todos já tinham decorado, o cara cometeu, está no 16, não, ele está no 12. Não, até pouquinho mudou tudo, foi tudo ampliado, já foi lá para o 33, para o 28. Ah, mas de quê? De uma nova lei. E por que essa nova lei? Porque era de acordo com o mandatário do Brasil. E essa lei veio dirimir essa situação de tráfico. Mas ela é de acordo com os costumes do Brasil? Como nós resolvemos essas situações no Brasil? Se o meu filho começa a usar drogas, como eu resolvo lá na minha casa? Ah, mas foi proibido também dar as palmadas, né? Diga-se de passagem.
Mas o meu filho começa a usar droga. Como eu resolvo a situação? Essa lei veio trazer totalmente diferente. É importante que o Estado tenha a força. O Estado tem que ser forte. A maior invenção, eu falo isso em todo o júri, a maior invenção da sociedade foi o Estado. É ele que nos dá segurança para ter, para possuir, para viver, para ter saúde, para ter tudo. Mas ao mesmo tempo é importante a gente ver onde está errando. E essas legislações, elas têm erros grotescos. Protege a sociedade em alguma medida? Sim. Mas encher os presídios de usuários de droga, transvestidos de traficante. E é importante separar em algum momento o joio do trigo. Mas como separar? Como treinar aquele profissional lá da rua para separar isso? E aí eu falo da última lei que nós tivemos também enfiada goela abaixo do Brasil, e que o efeito colateral dessa lei é terrível. É terrível, que é a Lei Maria da Penha. Também enfiada goela abaixo do Brasil. Sabemos que era necessária, em alguma medida, mas vemos que o efeito colateral dela é terrível. Por quê? Porque hoje o que mais se vê é homicídio de mulheres. Em alguma medida, a lei tinha que ter sido trabalhada pelo povo brasileiro, dentro da concepção ideológica nossa, com medidas nossas, e não trazida de qualquer maneira, enfiada à goela dos brasileiros, pelo Fundo Monetário Internacional. Por que eu falo isso? Quando o Kevin começou a traficar droga, induzido pela mãe, pelos irmãos mais velhos, que já tinham uma boca de fumo em casa. Era algo doméstico. Acredito até que o Kevin começou a mexer com droga enquanto criança, mexendo, ajudando a emdolar. Que o Estado percebeu isso, e percebeu que eu perguntei ao policial, ele sabia que ele traficava há muito tempo, ele sabia. Ah, meu doutor, mas como que nós vamos tomar a medida se for internar todo mundo que está nessa situação? Mas a lei não diz que tem que internar? Que o menor infrator tem que ser internado, tem que ser tratado, tem que, como disse o promotor, ele tem que ser ressocializado. Não é essa a medida da lei? A mesma lei? Nós estamos trabalhando a mesma lei, nós não estamos trabalhando lei diferente. Então o que tinha que ter acontecido com aquele menino traficante de droga? Menino, morreu com 17 anos, mas já traficava desde pequeno. Ele tinha que ter sido internado, tratado, porque com certeza o seu contato com a droga era desde a infância, tratado e ressocializado, talvez até salvo. Mas o Estado foi ineficiente. Por quê? Porque o Estado só prende ou traficante, ou às vezes o usuário transvestido de traficante. Faltou uma atuação do Estado ali. Naquele momento que percebeu que o Kevin estava traficando droga e estava no comando. Não é um menino normal, não é um menino de 17 anos que nós temos lá na nossa casa e que nós chamamos ele, às vezes colocamos ele até de castigo. Eu posso confessar que em alguns momentos eu até bati nos meus filhos, que eu tinha 17 anos, e eles me respeitavam. Hoje nós vemos menores de 17 anos, às vezes batendo no pai, às vezes até colocando o pai de castigo. Exatamente o contrário. Estamos hoje numa situação de extremamente retrocesso social. E aí, o Kevin assume o tráfico, junto com a mãe dele, junto com os irmãos, e a gente vê que foi falado aqui por vários, que é uma família inteira comandando. O acusado, em algum momento, disse que traficava para a mãe do Kevin. Então, o espaço que supostamente ele sublocou era um espaço que já era da mãe do Kevin. Ela já comandava. E hoje ela presa em conselheiro pena.
E se ele não tivesse no seguro, ele não estava lá mais não. Não estava mais não. Só está porque está no seguro. Só está porque, em Conselheiro Pena, graças a Deus, o diretor tem uma grande preocupação com isso, os agentes têm uma grande preocupação com isso, e quando vê que há uma situação de risco ao preso, eles rapidamente separam e cuidam para que isso não aconteça. Porque o objetivo do Estado, através deles, é manter que ele venha para o júri. Confesso que o promotor me surpreendeu, com toda a tranquilidade, com toda a calma, com um sorriso farto. Eu esperava que ele pedisse a absolvição do acusado. Porque ficou muito claro que o objetivo do Kevin, ao sair de Conselheiro Pena e vir lá no lugar onde estava o Lohan, não foi tratar o Lohan de meu amigo, meu irmão. Foi eliminar o Lohan. Você deve, você tem que pagar. E você vai pagar. A dívida dele era mais de 5 mil. Recentemente, em Conselheiro Pena, eles arrancaram a cabeça do camarada, jogou na casa do pai por 50 reais. 50 reais. Eu acho que por 5 mil rolam muitas cabeças. Bastante cabeça. Porque o tráfico cobra impiedosamente. Ainda bem que as lojas, tipo Eletrozema e outras, ainda não adotaram essa cobrança. Porque é uma cobrança terrível. Terrível. O Lohan sabia que era ou pagar ou morrer. Ah, mas no desenrolar, como que viu se estava no escuro? Ô meu amigo, você com a arma na cara, você não quer saber a cor dela, se ela é verde, se ela é amarela, se ela é rosinha, bonina, de bolinha. Eu não quero saber. A grande certeza que o objetivo do Kevin, porque nós não estamos falando de um menino normal, nós não estamos falando daquele menininho que leva a irmãzinha para passear no parquinho, nós não estamos falando de um filho de pescador, não, nós estamos falando de um menino que cresceu dentro do tráfico, que cresceu dentro de uma casa onde ele indolava droga desde pequeno, com toda certeza. Ah, mas isso é só baseado no que o acusado falou. E o acusado não pode ter credibilidade. Então, se o acusado não pode ter credibilidade, jogamos os autos fora. Porque os autos nasceram com a fala do acusado. Ele que em dado momento, em fuga, sabia que mesmo em fuga ia morrer, porque a ramificação dessa quadrilha de Conselheiro Pena é imensa. É imensa. Ele sabia que ia morrer. E naquele momento a única coisa que ele pôde fazer é pedir a proteção do Estado. Senhor policial, venha me prender. Venha me prender. Por incrível que pareça, veio outra música do Bezerra da Silva na minha mente. E eu prefiro nem cantar o refrão. Ele pediu, venha me prender, eu não posso mais fugir, eu não tenho para onde fugir. E se entregou à polícia. Naquele momento, ainda sob uma pressão terrível. Ao chegar aqui em Aimorés, e ser preso aqui em Aimorés, ele não só sofreu pressão dos parentes do indivíduo, que mexeram os pauzinhos para que o parente viesse para aqui, já condenado, já em Paca, mas veio para Aimorés, confessaram um crime aqui que nem cometeu para ele vir para cá, e ele veio e aí causou todo o terror. Ele chegou a mapear a cadeia, está nos autos. Ele mapeou a cadeia, criou uma fuga fantasiosa para fugir da cadeia. Ele que se entregou para o Estado, já queria fugir porque o Estado não estava conseguindo protegê-lo. O desespero que tomou conta do Lohan lá, desde o início em que começou as ameaças aos seus familiares, desde o início que começou as ameaças à sua filha, à sua ex-esposa, à sua mãe, ao seu pai, que agora na atualidade teve que fugir. Ou ele fugia de Itabaúna e desaparecia, que ninguém sabe onde ele está, ou ele também morre. Então nós não estamos falando aqui de uma brincadeira de tirinho de criança. Não, nós estamos falando de uma situação em que o acusado foi colocado sob um terror terrível. Dizer que naquele momento ele não estava sob violenta emoção, por favor, ele está sob violenta emoção, inclusive agora, inclusive hoje, inclusive no dia que eu o conheci, no presídio de Conselheiro Pena. O medo que se apoderou dele lá naquele momento, perdurou o tempo inteiro.
como exigir que ele tivesse uma atitude diversa da dele? Eu falo com sinceridade. Eu não tenho filhos menores mais. A minha filha já é adulta, meu filho está nos Estados Unidos, é adulto, minha filha mora em Rondônia, mas eu tenho uma netinha de 7 anos que mora na minha casa. Ela é a única coisa que me sustenta de estar aqui. É a única coisa que me dá vida. Eu digo que eu passei por todos os terrores e todos os transtornos que uma pessoa pode passar nos últimos tempos. Mas aquela netinha dentro da minha casa me sustenta. O dia que ela não está lá em casa é algo terrível. E olha que ela é muito requisitada. É ex-vó querendo, é mãe querendo, que ela vai passear lá, é os avós que moram em Vitória, é avós que moram em Conselheiro Pena, e todo mundo pega, é o pai. E aí eles levam. E a casa vira um terror sem ela. E aí eu vi a cara em estudo, mas nada tira a imagem dela toda hora lá sorrindo, brincando. Agora pensa, se alguém ameaçar essa meta. Olha, eu vou falar a verdade. O Lohan foi muito forte. De ter saído de Conselheiro Pena, ido para Tabaúna, tentado se resguardar do que estava acontecendo, tentar não entrar naquele terror psicológico que estava sobre ele, porque eu agiria diferente. Eu buscaria o ameaçador que ele tivesse. Eu arrastaria ele. Eu mataria ele. E digo, se necessário para sumir com o corpo, eu o fritaria e comia. Por quê? O que esse camarada colocou na cabeça desse rapaz, ao ameaçar a esposa dele, que naquele momento ainda era a mulher dele, ao ameaçar a mãe dele, ao ameaçar pai, ao ameaçar a filha dele de 5 anos, eu não toleraria. Não toleraria e não tolero. Por quê? Me desculpe o que o promotor colocou aqui, mas bandido bom é bandido morto. Nesse caso eu sinto informar. Eu acho que ninguém tolera. Eu acho que a gana que nós temos de proteger os nossos entes, de proteger nossos filhos, de proteger as pessoas que amamos, é muito forte. Mas o Lohan ainda foi tentando negociar. Foi tentando pagar o que se devia. Oferecer um pouco. Não, vou te dar o que eu tenho. Mas infelizmente no tráfico não se aceita isso. Eu disse aqui, por R$50, cortaram a cabeça do rapaz, colocou na caixa e jogou no quintal do pai. O objetivo disso não é punir aquela pessoa que está devendo. O objetivo disso é causar um terror social para que, quando o seu filho estiver usando droga, ele pague em dia. Ele roube a sua televisão, ele roube a sua câmera, ele roube qualquer coisa na sua casa, pague em dia a dia. O objetivo não é, quando foram atrás do Lohan e pressionaram, o objetivo era matar o Lohan, para dar exemplo, para os outros que estão vendendo droga, pagar em dia, devolver o quanto tem que devolver. Existiu arma? O Lohan fez metralhadora? Não. Mas usou a profissão que a família tem para dizer que tinha feito. E tentar negociar, tentar fazer um acordo, e tentar pagar um pouco. O promotor colocou que não há possibilidade de se dizer que teve uma legítima defesa. Mas então eu pergunto, o que é uma legítima defesa, afinal de contas? O camarada, ele está desenterrando o dinheiro, e quando ele vem com o dinheiro para entregar o cara, a arma já está na cara. O que você espera disso? Mas eu tenho que ver se a arma é vermelha, é rosinha. Não, eu não tenho que ver nada. A arma é arma. Ele ainda agiu. Eu não sei como ele conseguiu reagir. Não sei como. Conseguiu descer soco, derrubar o agressor e deu uma paulada na cabeça dele. Mas é uma paulada? São diversas pauladas? Eu uso o mesmo laudo cadavérico usado pelo ilustre promotor.
O laudo diz que é uma paulada nessa região. Apresenta uma foto que ele já mostrou para os senhores e senhoras, onde mostra uma lesão, uma única lesão. Em alguns momentos ele disse que foi uma paulada. Aqui hoje ele disse que foi duas, uma de um lado e uma na nuca. Mas a do lado não apareceu no laudo. Mas vem cá. A pessoa está com uma arma na sua cara. Você consegue desferir um soco nele e derrubá-lo. E você consegue pegar uma ripa, um pau, qualquer coisa, e desfere sobre ele uma paulada. Naquele momento, você vai contar as pauladas? Você vai ser bonzinho? Tadinho, eu só vou dar uma paulada. Ô meu amigo, eu daria 1.399.000 pauladas. Enquanto existisse massa sanguinolenta na minha frente, tomava paulada. Porque eu estou protegendo a minha vida. E ali, a vida dos meus entes queridos que já tinham sido ameaçados. Ali, a vida da minha mãe que estava lá no distrito. E que ele poderia se escapar, voltar lá, inclusive matava. A arma caiu, eu sei lá onde está a arma. Eu sei lá se ele conseguiu pegá-la novamente. Afinal de contas, era noite. Eu sei lá qual a distância que ele está da arma. Não sei. Então eu vou exigir que ele tenha dado um único golpe, se não é excesso. Mas o que é excesso? Afinal de contas, numa situação dessa. O que é excesso diante de todo o terror psicológico que esse menino passou? O que é excesso no momento, no meio do escuro, no meio do nada, onde uma pessoa está te agredindo com uma arma, onde você desferiu um golpe e ele caiu? O que é excesso? Mas o laudo cadavérico diz que é apenas o golpe. O delegado deixou claro aqui que era apenas um golpe. Mas tudo baseado no que ele falou. Porque a única pessoa que veio dizer o que tinha acontecido foi ele. Ah, mas hoje não tem nenhum parente da vítima aqui. Notório que não. O que não está preso, se vir aqui vai preso, que tem mandado de prisão. Então como você vai exigir que ele tenha moderação com esse tipo de gente? Como exigir que ele desse apenas um golpe? Evidentemente foi uma legítima defesa. É notório que é uma legítima defesa. É notório que lá, no momento, no quesito obrigatório, há que ser absolvido o acusado. Se não somente porque foi uma legítima defesa, até por misericórdia, até por pena, até por dó, até porque se fosse eu faria o mesmo. E acredito que os senhores, se fosse a sua família, se fosse o seu filho, como eu não tenho filho menor, o que me compadece é a minha neta. Eu tenho certeza que qualquer um dos senhores e das senhoras que estão aqui neste momento, na mesma circunstância do acusado, não agiriam diferente. Então, como exigir do acusado que agisse diferente? Como exigir dele que ele fosse o bonzinho? Que ele apenas corresse na hora que a arma caiu? Correr? Como eu vou correr se eu não sei se o camarada já pegou a arma de novo? Se ele vai me alvejar pelas costas? E eu não estou falando aqui de um menininho normal, terno, que acabou de sair da escola. Não, eu estou falando de um bandido contumax, que o próprio promotor aceitou como bandido contumax. Então há que se reconhecer que há uma legítima defesa nesse caso. Ultrapassando-se a situação da legítima defesa. Qual era a vontade do acusado? A vontade dele era matar? A vontade dele era matar? Se a vontade dele fosse matar, no primeiro momento que ele encontrou com o Kevin, ele tinha matado ele. Porque nós não estamos falando também de um camarada bonzinho. O nosso acusado não é um cara bonzinho. Ele não é aquele cara tranquilinho que também saiu do jardim da infância com bolsinha nas costas e está vindo para casa. Não. Nós estamos falando também de um camarada que não é tão tranquilo assim. Então o Kevin chegou no distrito, armado, porque ele já sabia previamente que ele estava armado. Estou recebendo o Kevin, eu vou recebê-lo com 1000 amores, vou levar para jantar em casa, é meu amiguinho? Não. Ali mesmo já eliminaria ele, se a vontade dele fosse matar.
Não, a vontade dele era resolver o problema. Era tentar solucionar, era tentar negociar, era pegar o dinheiro que ele tinha lá amoitado, escondido, dar para o indivíduo e tentar um efeito paliativo. Como fazemos nas lojas, devemos, devo, não nego. Vou lá, dou metade, negocio o resto. Mas não estamos falando de uma dívida normal, de uma dívida comum. Nós estamos falando de uma situação grotesca. Então, se a vontade do acusado fosse matar, naquele primeiro momento, mataria e acabaria com a situação. Pegaria a moto, fugiria e acabaria ali todo o problema. Não, o objetivo dele era negociar. A situação fugiu do controle? Fugiu do controle. O indivíduo chutou a perna dele que tem um problema, agrediu ele. Ah, mas era menor do que ele. Mas a mulher disse que era maior do que ela. A tia do acusado. E que o doutor promotor fez muita questão nas falas dela. Várias vezes rebateu em cima das falas dela. Me parece que é Mônica o nome dela. Então, se ele era maior do que ela, ou é do mesmo tamanho do acusado, ou talvez até maior, porque ela aparentemente era do tamanho do acusado. Quando ela entrou, os senhores puderam ver a altura dela. O acusado já rodou aqui umas 2 ou 3 vezes. Então, comparando, o tamanho era praticamente o mesmo. Então, nós não estamos falando de 2 pessoas com tamanhos desproporcionais. Não, era mais ou menos a mesma estatura. Então, quando ele agrediu ele, aproveitando que ele tem uma deficiência na perna, chutando exatamente naquele local, armado, que ele conseguiu desferir os socos, que a arma caiu, que ele pegou o pau, o que esperar? Ele deu uma única paulada. O indivíduo ficou lá no chão. Quando ele olhou, viu que o indivíduo certamente estaria morto, então ele foi em casa buscar alguma coisa para conseguir sumir com aquele corpo. Se em algum momento aqui nós vamos condenar o acusado, é condenar por ocultação de cadáver. Aí ele ocultou? Notoriamente. Certamente ele ocultou o cadáver. Mas dizer que ele tinha o ânimos negante, lindo, né? A vontade de matar? Não. No máximo, o ânimos laidente. A vontade única de ferir. Tirar ele daquele momento. Tirar aquela injusta agressão. Tirar o que estava acontecendo ali. Conseguir desvencilhar daquela situação. Mas eu não ia bater de levinho. Afinal de contas, eu estou lidando com um sujeito que estava armado e perigoso. Eu não sei que distância que a arma caiu, até porque era noite. Ele disse que a lua era clara, mas mesmo em lua clara, eu mesmo acho que não veria para onde a arma foi. Porque até aqui eu tenho que usar o óculos em algum momento. Então, difícil se exigir que ele tivesse uma conduta diversa nessas circunstâncias. Então, acredito que quando for votar o quesito, se o acusado tinha a vontade de matar, ou somente a vontade de ferir, que deve se votar sim. Porque desclassificaria do homicídio, ele iria com lesão corporal seguida de morte. Até porque a morte não era seu intento. Matar a vítima não era seu intento, não era sua vontade. Porque se fosse a vontade, ele tinha matado quando chegou. Ele não tinha tratado o camarada bem, levado inclusive para a casa da sua mãe, tentado negociar, dado janta ao rapaz, saído com ele ali na moto, ele na garupa. Não, isso não teria acontecido, nada disso teria acontecido. Chegado lá, desenterrado a sacola onde estava a pochete com o dinheiro, pegado a pochete e entregar o indivíduo, e aí ser agredido. Ah, por que a vítima esperou tudo isso acontecer? Por que a vítima esperou até ele entregar a pochete com o dinheiro? Ele não sabia onde estava, meu amigo. Ele não sabia onde estava. Então ele tinha que esperar. Ali foi o momento ápice. Me entregou o dinheiro? Não é toda a quantia, não? Então, vamos dar o exemplo para o grupo. Vamos dar o exemplo para os outros traficantes de Conselheiro Pena, ligados ao grupo do Kevin, ligados ao grupo da mãe do Kevin, que continua traficando mesmo presa, que continua comandando o crime mesmo presa, inclusive aqui.
Então, qual era o objetivo de matar o Lohan? Dar exemplo. Simplesmente dar exemplo. Os índios da nossa região eram famosos por serem antropófagos, ou seja, eles comiam gente. Eles comiam gente porque eles gostavam de carne humana? Não, para dar exemplo. Para que outros índios de outra região não entrassem na área deles. Eles comiam índio, inclusive. Para que eles não entrassem na área deles. Eles pegavam os portugueses que ficavam presos no degredo lá em Conselheiro Pena e comiam para que eles não voltassem a entrar nas suas áreas. Neste caso, voltamos ao canibalismo do início da nossa região, da formação do nosso território. Por quê? Somente para dar exemplo. Então, o Lohan tinha vontade de matar a vítima? Não. Ou ele agiu impedido por uma legítima defesa, uma agressão injusta, injusta sim, atual, era naquele momento, naquele instante, e que poderia inclusive sair dali, porque depois que matasse o Lohan, quem garante que ele não mataria a mãe do Lohan? Quem garante que ele não mataria o pai do Lohan? Até porque ele já estava no caminho da empreitada delituosa. Então, não existia naquele momento outra forma do Lohan agir. Então, entendo que no quesito da desclassificação, deve ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte. Sai da mão dos senhores o julgamento e passa para o juiz singular. Aí caberia ao doutor fazer a sentença nesse sentido e estabelecer as penas. Com relação à ocultação de cadáver, o Lohan ocultou o cadáver? O cadáver não foi achado. Só 58 dias depois, quando o Lohan foi lá e falou: ó, eu joguei o rapaz ali. Mas ele ocultou o cadáver? O que seria ocultar efetivamente o cadáver? Ah, ocultou porque ele foi em casa, ele planejou a ocultação. Ele foi em casa, buscou um cobertor, enrolou o indivíduo e levou e jogou atrás de uma parede, em uma casa supostamente abandonada, mas nos autos traz a foto aparentemente aérea do local. Tem a casa, 3 estradas, um entroncamento com 3 estradas, um local onde supostamente deve passar bastante gente, até porque são 3 estradas. Ninguém viu o rapaz, ninguém sabia que ele estava lá. Choveu, o mato cresceu, não disseram aqui, mas ele ocultou. Porque a primeira coisa que a gente entendeu é o seguinte: havia uma vontade de ocultar aquele cadáver para que não tivesse um velório, para que a família não recuperasse, para que ninguém visse aquele cadáver. Porque se fosse, vamos imaginar, porque o promotor quer trazer que o crime foi todo planejado. O Lohan, desde a hora que o rapaz saiu para vir para cá, foi tudo planejado, muito bem arquitetado pelo Lohan. Mas se eu fosse planejar um crime desse, a primeira coisa que eu faria era cavar a cova. Cavaria uma cova bem feita, organizada, pelo menos 7 palmos, né? A gente tem costume na nossa região que seja assim. E eu levaria o indivíduo, jogaria lá dentro, enterraria, acabou. Quem vai encontrar esse indivíduo? Ninguém, nunca mais. Não. Ele quis tirar ali daquele local, primeiro porque era um local onde toda hora passava gente. Segundo, o seguinte: e se mais alguém tivesse vindo atrás do Kevin? E se mais algum irmão do Kevin veio junto? E se eles estão em alguma região aqui à espreita? Matilha de lobo não anda sozinho, anda todos juntos. Quando ocorre o ataque, você vê apenas o que está te olhando de frente. Os que estão pelos lados, pelos flancos, você não vê. Você só vê após o ataque. Então veio o Kevin. Ótimo. Ataque, briga, paulada, morreu.
Mas e agora? E os outros que podem ter vindo junto? Então, tenho certeza e plena convicção que a retirada do corpo daquele local e jogar ele atrás do barracão foi somente para se proteger caso outros tivessem vindo junto. Se escondeu, não saía durante a noite, como disse a namorada, às vezes durante o dia, sempre recolhido em casa. Por quê? Porque não estava lidando com pessoas normais. Não é um grupo de intelectuais discutindo uma tese jurídica. Não é como nós estamos aqui agora, na tranquilidade, recebendo aguinha, cafezinho, tratamento esmerado pela serventuária aqui do fórum, que inclusive fez um café amargo, que eu não podia tomar o doce. Muito obrigado. Não, é um grupo de bandidos. Eu estou lidando com um grupo de bandido. E eu vou deixar o indivíduo ali para que os outros vejam e vá buscar? Ele tirou dali e jogou lá, sem nenhum interesse de ocorrer uma ocultação. A ocultação foi natural. A natureza por si só, nos dias pós dias que foram passando, foi ocultando gradativamente aquele cadáver. Ah, mas o policial chegou e não viu. A natureza. O mato cresceu, a terra desceu, tampou um pouco. Já existia um monte de gambiarras no local. A foto do local é terrível, cheia de gambiarras. Então passou batido. Não tinha cheiro. Então, essa ocultação, no quesito da ocultação, caso cheguemos a ele, que eu acredito que não vamos chegar, a votação, com certeza, é que não houve ocultação. A ocultação foi natural, do evento da natureza, que não tem nada a ver com o acusado. Ele não tem nada a ver que choveu tanto naquele período, como foi falado aqui, foi um período de muita chuva. Ele não tem nada a ver se o capim cresceu, ele não tem nada a ver se a terra desceu do barranco, se o pedaço da casa caiu em cima do corpo, se a teleternite voou do telhado. Ele não fez isso acontecer. Ele não tem poder sobre a natureza, ele não tem poder sobre os fatos naturais. E isso aconteceu normal. Chegamos na questão da moto. É hilário ver o representante do Estado pedir uma condenação de um furto do furto. Porque eu não sei, eu na minha leitura superficial sobre o Código Penal, até porque eu não tenho uma capacidade intelectual tanta para poder estudar, mas eu vejo que um produto agariado de um furto seria no máximo a receptação. Ou que não poderia existir furto de furto. Ladrão roubando ladrão. Ou que o primeiro cometeu receptação porque recebeu a moto roubada da sua namorada, ou amante, ou mulher, sei lá. Então, acho que nessa questão do furto, caso cheguemos nesse quesito, tem que ser votado não. Não há furto. No máximo ele usou a moto para fugir. Ah, mas ele fugiu com a moto, fugiu. Ah, por que ele trocou em outra? Ele vai ficar com aquela moto roubada com ele? Trocou lá na outra até para a polícia não chegar nele. Porque com certeza a polícia, quando veio rastreando pela placa da moto. Inclusive vocês veem que o policial falou que viu a moto indo com alguém e parou a pessoa, o próprio senhor que estava na moto falou, parou e perguntou que moto era aquela. Se fosse ele, já tinha ido preso na hora. Então o objetivo dele, ao desfazer da moto, foi continuar sua fuga, ao qual continuou. E a fuga só acabou quando ele entendeu que se ele continuasse fugindo, ele ia morrer. Que o grupo que ele estava lutando contra ele era mais forte do que o Estado naquele momento. E que o Estado não iria dar a proteção devida com ele solto, somente com ele preso. Vemos que para a escolta dele foram necessários 6 agentes. Vocês acham que isso é porque é coisa normal?
Normalmente tem 2 agentes, 3 no máximo. Um dirigindo e 2 junto com ele. Ele lá na gaiola. Não, neste caso eram 6 agentes. Nós não estamos falando de coisa normal. Nós não estamos falando de uma briguinha de criança que brigaram na escola e arranhou o joelho. Não, nós estamos falando de uma quadrilha especializada no tráfico de droga, que comanda Conselheiro Pena em toda a regional e que comanda inclusive aqui. Nós não estamos falando de uma brincadeirinha de criança. Ah, mas bandido bom é bandido morto? Eu entendo que sim. E o nosso Estado entende que sim hoje. Porque de certa feita, o presidente revogou a lei alienígena que dizia que nós não podíamos portar arma e hoje nós já podemos. E um bandido desse que ameaçar a nossa família, ele cai lá dentro da casa. Estava acompanhando na madrugada passada um homicídio na minha cidade e durante uma luta ali daquele homicídio, daquela confusão generalizada, um empresário da minha cidade foi assassinado. Chega a ligação para o policial que uma família havia prendido um ladrão dentro da casa deles e que o ladrão estava no chão amarrado e que eles estavam esperando a polícia chegar. E o policial disse: meu querido, nós não podemos ir agora porque nós não temos viatura. Ele: o que fazemos com o ladrão? Nós vamos matar ele então? E o ladrão dentro de casa. E a velhinha que estava no telefone desesperada. O que nós vamos fazer com o ladrão então? E o ladrão dentro da casa. Amarraram, prenderam ele lá e ficaram segurando. Agora pensa, uma viatura estava na porta sem combustível. A outra viatura lá no galpão da prefeitura é levada num guincho lá mais ou menos 6 meses. A outra bateu, quebrou toda, está lá também jogada. E os policiais estavam com 2, prendendo o assassino de um homicídio. E uma família tendo que se valer da sua própria força para se resguardar. Resguardar primeiro a segurança pessoal e seu patrimônio. Então essa ineficiência é gritante. Existe um momento em que a lei tem que ser revogada sim e que tem que dar a oportunidade para que nós, cidadãos, conseguimos nos defender. Nessa situação específica do Lohan, o terror psicológico foi gritante. Digo mais aos senhores, nós vamos ter inicialmente o quesito para saber se o crime realmente aconteceu. Ocorreu uma morte? Havia um corpo estendido no chão? Sim. É unânime isso. Todos os senhores e senhoras deverão votar sim. Tanto o promotor de justiça, que eu não o aceito como acusação. Ele se revelou aqui como acusação, mas eu não vejo ele como acusação. Eu entendo que ele é um representante do Estado. Ele está acima dessa coisa menor que é só acusar. Por isso eu esperava, inclusive, o pedido de absolvição. Mas tanto a defesa como o representante do Ministério Público são unânimes em dizer: houve sim um crime, houve a morte. Então isso é pacífico. O laudo cadavérico diz isso claramente, o atestado de óbito diz que o rapaz morreu. Então é sim. Todos os jurados deverão votar sim. Na segunda quesitação, vai se perguntar: o Lohan matou o Kevin? Também não há dúvida, matou. Mataria de novo? Na mesma circunstância? Com certeza. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes? Sim. Não havia outra alternativa. Não tinha como agir diferente. Não se pode exigir diferente. Mas nessa segunda quesitação, sim, matou. Aí vamos para o quesito obrigatório. Os jurados absolvem o acusado? E aí, o representante do Ministério Público entende que não, a defesa entende que sim. Por quê? Porque nós não podemos exigir do outro o que eu não posso exigir de mim mesmo. Como é que eu vou exigir que o Lohan agisse como um cidadão de bem, tranquilo,
calmo, que olhasse as coisas com um olhar angelical, um olhar de Jesus, bate uma face e ofereço a outra. Mas no momento em que toda a sua família foi colocada em perigo, em risco, e que a própria vida dele estava em risco, a própria vida dele estava em risco, não tem como exigir conduta diversa. E se não há como, o certo é absolver. O certo é absolver. Porque se eu não posso exigir de mim mesmo, como que eu vou exigir do outro? Na mesma medida que você julgar, será julgado vós. Evidentemente. Como que eu vou exigir que ele seja bonzinho, não mate o agressor, se eu mataria o agressor? Então, este é um dos fundamentos para que seja absolvido. Ultrapassado ainda dentro do quesito obrigatório, essa tese, que seja absolvido o acusado por absoluta clemência, por absoluta pena, por absoluta dó, por absoluta certeza de que não havia possibilidade de ele agir diferente. E se não há, se eu estou encurralado, se eu não tenho para onde fugir, se não tem caminhos, se não tem becos, que saia por uma tangente, que saia por uma vereda, que saia por um rio, que saia por um córrego, que saia por onde for. E ele usou a única forma que ele tinha naquele momento para afastar o que estava acontecendo com ele. E dali conseguir sair vivo. Dali tudo foi consequência de tudo. E será votado em outros quesitos. Fugir com a moto, esconder o corpo, tudo a questão daquilo ali. Aí ele me pergunta: Newton, e se eu não tivesse escondido o corpo, será que seria diferente a minha vida? Não, seria a mesma. A mesma. As pessoas têm mania de colocar, enaltecer demais a ocultação de cadáver e esquecer que o principal é o homicídio. Depois que me matou, pode fazer o que quiser, pode fritar em óleo quente. Então, após ali, tudo é consequência do que estava acontecendo naquele momento. Então, ainda no quesito obrigatório, se não absolverem, porque entendem que é uma legítima defesa, e o é, que absolva por absoluta clemência. Ultrapassado o quesito obrigatório, nós vamos entender qual era a vontade do acusado. Talvez essa é a grande dificuldade que se encontra no direito. Talvez essa é a grande dificuldade que os jurados têm para trabalhar. Qual era a real vontade do agente? O que ele pensou naquele momento? Eu acredito que nem pensou. Mas o que ele pensou naquele momento? O que levou ele a desferir o golpe fatal? O que levou ele a agir daquela maneira? Era a vontade de matar? Ou era somente a vontade de ferir? Nesse quesito, é a desclassificação. Nós desclassificando o homicídio, e que seja, ele toma uma pena, ele fica preso, ele paga pelo crime, ele enfrenta o rol dos culpados, ele tem a suspensão do título de eleitor, deixa de ser cidadão durante a pena, mas ele paga uma pena dentro de uma realidade do que aconteceu, no máximo. Por quê? Porque ele não agiu querendo matar, ele agiu para se proteger. Então ele feriu para conseguir sair dali, para conseguir fugir dali. Ocorreu uma morte a posterior, mas que ela seja julgada dentro dessa máxima, de que ele apenas feriu. A morte foi uma consequência. A morte foi uma consequência daquela situação. Com isso, ele tomaria uma pena menor e não pagaria por um crime tão severo que, como a promotoria pediu, com 3 qualificadores. Ultrapassado essa circunstância, haverá a votação das qualificadoras. E falar nas qualificadoras é chover no molhado. Foi motivo fútil, torpe, cruel? Mas espera aí. O camarada que chegou lá era um cara bonzinho, chegou rezando com a Bíblia na mão, como eu cheguei? Não, ele já chegou armado,
cobrando dívida, querendo matar. Então ele, com certeza, ele já sabia. Ele sabia que alguma represália contra ele existia. Então não há que se falar que ele foi enganado. Não, tadinho, ele foi enganado, ele foi ludibriado. Não, ludibriado em momento nenhum. É um bandido, armado, perigoso. Ah, mas ele era um menino. Deixou de ser menino há muito tempo. Se tornou um monstro. As qualificadoras têm que ser todas decotadas. Cruel? Uma paulada. Uma paulada. Eu, na minha infância, já eu diria até na certa adolescência, a minha avó, que é daqui de Itabaúna, ela criava porcos. E é um costume, não sei se os senhores que são ligados à área rural, mas é um costume quando vai matar porco, a pessoa sensibilizar o porco. Ou seja, dá uma paulada na cabeça rápida, uma machadada na cabeça, ele sensibiliza para depois estocar. Então é uma forma de uma certa humanidade na morte. Os grandes frigoríficos adotaram um equipamento que também sensibiliza. Coloca na cabeça, bate, sensibiliza. Eu tinha uma visão diferente. Quando eu ia matar os porcos da minha avó, eu apenas dava a estocada. Eu achava muito mais rápido, mais célere. Eu nunca errei o coração. Eu achava mais sério. Por que eu estou falando isso? O Lohan deu apenas uma paulada. Se nós pegarmos o manual dos frigoríficos, o manual de quem abate animais, nós vamos encontrar que isso é sensibilizante. É para que não sinta dor, é para que não sofra. Ele logicamente não pensou nisso naquele momento, mas foi isso que aconteceu. Então, falar de crueldade, quando os manuais mandam dar uma única palavra? Onde está a crueldade? Crueldade é se tivesse pegado o indivíduo, fosse tirando dedo por dedo dele, por cada ameaça que ele fez, cortasse a língua dele, furasse o olho, arrancasse os dedos do pé, dissecasse ele, ainda vivo, como fazem no Rio de Janeiro e em outros locais. Não. Naquele afã de sair daquela situação deplorável, miserável, terrível que ele estava vivendo, ele deu apenas uma paulada e já viu que a situação acabou. Está no laudo cada vez. Então dizer que o Lohan agiu com crueldade não procede. Deve ser essa qualificadora retirada. Retirando-se as qualificadoras, caso mantenha-se a condenação, o Lohan pagaria pelo crime de homicídio simples. A pena é um pouco menor. Continuaria preso. Pagaria pelo crime preso. Mas não com uma pena de 12 a 30 anos, como quer o Ministério Público. Uma pena exacerbada para quem apenas se defendeu e defendeu putativamente, mentalmente, toda a sua família. Exigir conduta diversa dele seria exigir o que nós não faríamos. Peço que, na hora de votar, exortem as convicções dos senhores e senhoras. Como você agiria se fosse com a sua família? Como você agiria se fosse com você? Como você agiria se naquele momento você estivesse vivendo esse drama? Como você agiria se essa novela da vida real estivesse acontecendo com o senhor e com a senhora? Eu quero que esqueça o direito. Eu quero que esqueça Código Penal. Eu quero que esqueça CPP. Eu quero que esqueça isso. Eu quero que pense no fato, na situação. Vocês não estão aqui para fazer leis. Vocês não estão aqui para fazer que o CPP seja cumprido. Não, vocês estão aqui para julgar uma situação de fato. Por isso, a Constituição foi tão clara, tão importante em trazer isso e jogar para que
o cidadão decida. Porque se for isso aí, decidido por um juiz singular, ele já estaria fatalmente condenado há muito tempo, sem nenhuma chance até de recurso mais. Mas trouxe para os senhores e para as senhoras, porque vocês vivem lá na rua, o que ele viveu nesse momento, e vocês vivem todos os dias. Todos os dias tem traficante lá na porta da escola querendo vender para os nossos filhos, para as nossas netas, para os nossos netos, drogas. Todos os dias, bandidos como esse, que tentou matar ele e que ameaçou toda a família dele, estão lá na porta das nossas escolas fazendo a mesma coisa. Acho que esse tempo que o Lohan ficou preso foi muito importante para o Lohan. Acho que foi necessário. Por quê? Porque mudou a sua concepção psicológica, mudou a sua forma de encarar o mundo. Um trabalhado, na profissão dele, soldando a grade para se manter preso. Eu acho que o presídio de Conselheiro Pena faz uma coisa terrível com os presos. Eles constroem cadeia todo dia para ficar dentro dela. Todo dia que eu chego lá, está lá 2, 3, fazendo parede, rebocando parede, trocando grade de lugar, aumentando a força das grades. Ele que é torneiro mecânico, soldador, aumentando a força da grade para ficar dentro dela. Eu acho que isso é uma aula, é uma didática com a própria dor, com o próprio sofrimento. Quando você mesmo se prende, quando você mesmo constrói o seu próprio lugar de ficar preso, eu acho que isso traz um ensinamento muito grande, e é um ensinamento que vai durar o resto da vida. Acredito que a reprimenda do Lohan foi suficiente. Acredito que no momento dos senhores julgarem, no momento dos senhores tomarem a decisão, caso ela seja favorável à defesa e favorável ao Lohan, os senhores estarão fazendo justiça. E o que nós buscamos aqui é fazer a justiça. Eu agradeço aos senhores, não vou estender mais, até para não cansar mais ainda, que já estamos cansados. Como eu disse antes, eu tenho uma certa incapacidade física, então isso me impede de ficar falando aqui a vida inteira, mas fico muito feliz de ter a oportunidade de falar com vocês, de Deus ter me dado essa possibilidade de hoje estar aqui, poder voltar a Aimorés e usar novamente a palavra, e a palavra de uma forma diferente. Eu acredito que em momento nenhum eu tenha ferido qualquer pessoa com as minhas palavras. Se em algum momento fiz isso, peço perdão, peço desculpa. Se em algum momento eu feri alguma convicção ideológica de vocês, peço desculpa, perdão, peço que neste momento façamos apenas justiça. Muito obrigado. Se necessário, eu volto na prévia.